Nós estamos entrando no nosso 7º dia do nosso caminho de sabedoria, da nossa rota de sabedoria. Hoje é o nosso 7º dia. Nós estamos fazendo algumas reflexões nesses dias, tá bom? E o texto que eu quero usar como base para a nossa conversa nessa manhã é Provérbios 3:35, que diz assim: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. E aqui há duas coisas, né? Nós temos que escolher. Ou eu quero honra, ou eu quero vergonha. Ou eu quero honra, ou eu quero vergonha. Se eu quero vergonha, não preciso fazer nada. É só continuar do jeito que está indo. Se eu quero honra, eu preciso buscar sabedoria. Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso dar valor ao conhecimento. A reflexão, a imitação daquilo que vale a pena. A experiência de colocar em prática os ensinamentos que eu tenho aprendido. Se eu quero honra, eu preciso correr atrás. Eu preciso subir a montanha. É o caminho da excelência. O caminho da honra é o caminho da sabedoria. E o caminho da sabedoria é o caminho da excelência. Fazer da melhor maneira que pode, cada dia melhor, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, o nosso coração. Vamos às nossas reflexões. Primeira reflexão desta manhã. Os insensatos procuram sempre uma desculpa. Os insensatos, eles estão sempre construindo uma desculpa que os isente do problema. Os sábios procuram sempre uma resposta que os torne parte da solução. Olha só, gente. Os insensatos, eles procuram sempre uma desculpa que os isente do problema. Ah, sabe, aconteceu isso por causa disso, por causa daquilo, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Ele está sempre procurando um culpado, ele está sempre procurando uma desculpa, ele está sempre dando uma desculpa para cada problema. Os sábios, eles procuram sempre uma resposta. Enquanto o insensato procura uma desculpa, o sábio, ele gasta o mesmo tempo procurando uma resposta que o torne parte da solução. E aqui eu pergunto para você, pergunto para mim, qual tem sido a minha atitude, qual tem sido a tua atitude diante dos problemas da nossa vida? Nós estamos em busca de um culpado? Nós estamos em busca de um responsável? Nós estamos em busca de uma desculpa? De algo que tire a nossa culpa? Porque desculpa é tirar a culpa. Quando você pede desculpa para alguém, você está pedindo para aquela pessoa tirar a tua culpa. Ou seja, aquela pessoa acha que você foi culpado e você diz, olha, tire essa culpa de mim. E tem gente que fica procurando que as pessoas tirem a culpa delas. Em vez delas procurarem uma resposta, em vez de procurarem uma solução, elas estão preocupadas em que as pessoas olhem para ela e não as vejam como culpadas, como responsáveis. Então, presta atenção. Por exemplo, você está na tua família, na tua casa. Vocês estão vivendo uma dificuldade. Em vez de você ficar procurando uma desculpa, procure uma solução. Em vez de você ficar procurando o culpado, procure um caminho. Um caminho para resolver o problema, um caminho para achar a solução. Um caminho para vocês tratarem e lidarem com aquilo ali. De modo que venha abençoar a família. Gaste o teu tempo em busca de respostas. Não em busca de desculpas. Se cometeu alguma falha, algum erro, em vez de ficar pedindo desculpas, peça perdão e mude o teu caminho. E procure um jeito de você compensar e de você recompensar. Certo? Em vez de você ficar querendo tirar a tua culpa, assuma a tua responsabilidade. Assuma a tua responsabilidade pela situação e pela circunstância. Quantas pessoas, né, ficam o tempo todo, sabe, tentando se desculpar, tentando, sabe, encontrar algum meio termo. Procure uma solução. Procure uma resposta.
Procure um caminho. Recomece a tua vida, reconstrua a tua vida. Pare de se isentar. Enquanto a pessoa fica se desculpando, eu converso com bastante pessoas, né? Bastante pessoas me procuram. Pastor, eu preciso conversar, estou com um problema. Quando eu percebo que a pessoa está se desculpando o tempo todo, está achando um motivo para tudo. Ó, pastor, eu fiz isso, mas é por causa disso. É isso aqui, mas é aquilo lá e tal. Eu percebo que ali nós não vamos chegar a nenhum lugar. A vida da gente só começa a mudar quando a gente assume. Quando a gente assume as nossas responsabilidades. Quando eu reúno a família e falo, olha, em vez de a gente ficar procurando culpado aqui dentro, em vez de a gente ficar encontrando desculpas, eu sou assim por causa disso, aí você diz, eu sou assim por causa disso, o outro, eu sou assim por causa disso. Bom, se a nossa conversa é essa, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque se todo mundo tem um motivo para ser o que é, então nós nunca vamos ser nada diferente. Certo? Ah, eu sou assim porque você é assim. O outro, eu sou assim porque você é assim. Então vamos continuar assim. Eu continuo do jeito que eu sou porque você é do jeito que você é. E você continua do jeito que você é porque eu sou do jeito que eu sou. E a gente não chega a lugar nenhum. A vida só começa a mudar quando cada um olha para si, reconhece os seus caminhos errados e a gente toma caminhos novos. A gente procura um caminho novo para a nossa vida. Então, gente, na boa, pare de dar desculpa para a tua vida. Pare de achar desculpa para a sua vida. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim. Ah, eu sou assim porque eu passei por isso. Ah, eu não faço isso por causa daquilo que aconteceu. Ah, eu não vou ajudar por causa disso, daquilo. Pare de dar desculpa. Se você de fato quer que esse lugar, que a tua vida, que o teu caminho, que o teu relacionamento seja abençoado, em vez de ficar procurando desculpa, procure solução. Em vez de ficar procurando desculpa, procure resposta. Em vez de escrever um livro de 650 páginas, colocando todos os teus motivos, todas as tuas desculpas, por que você é do jeito que é, procure um caminho de solução, procure um caminho de resposta, procure um caminho novo para vocês. Isso é extremamente importante para a vida de todos nós. Se você até hoje foi uma pessoa que procurou mais dar desculpa do que trazer resposta, mude a chave e comece a procurar resposta. Deixe as desculpas de lado. Deixe as desculpas de lado. Comece a procurar respostas na tua vida. Em vez de ficar o tempo todo querendo defender, né, o que as pessoas pensam sobre mim, né? Em vez de ficar o tempo todo com isso, procure solução. Procure um caminho para você mudar a história da tua família, a história da tua vida. Tá bom? Outra reflexão que eu quero fazer com você dessa manhã. Todo sábio sabe que se poupar o lobo, irá ter que sacrificar a ovelha. Todo sábio descobre logo cedo que se ele poupar o lobo, ele irá ter que sacrificar a ovelha. O que significa isso? O que você está querendo falar com isso, pastor? Estou querendo dizer para você o seguinte, que às vezes nós mantemos relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não são bons. Em algum momento, eles acabam nos prejudicando. Em algum momento, nós mantemos dentro de nós alguns hábitos malvados, alguns hábitos ruins. Achamos que, não, deixa ele aí, ele é bonitinho. Eu vou manter ele ali, eu vou cuidando para ele não comer nenhuma ovelha. Mas em algum momento, ele vai te prejudicar. Esse lobo pode ser uma pessoa. Esse lobo pode ser um mau hábito. Esse lobo pode ser um pecado. Esse lobo pode ser um desejo ruim que você fica alimentando. Esse lobo pode ser um pensamento. Esse lobo pode ser um lugar que você sempre vai e que você não devia ir. Todo sábio sabe que se poupar o lobo, irá ter que sacrificar a ovelha. Ele vai sacrificar a ovelha. Porque em algum momento essa situação vai te prejudicar. Sabe? A gente tem que tomar cuidado.
Tem algumas coisas, tem algumas situações, tem alguns pensamentos, tem alguns sentimentos, tem alguns lugares, tem algumas pessoas que nós temos que evitar, que nós temos que cortar. Imagine um pastor que cuida de ovelhas. Aí de repente aparece um lobo e o lobo começa a cercar. O lobo fica ali cercando. Aí o que acontece? Em algum momento, esse lobo vai começar a comer as ovelhas. E aí você vai olhar para o teu rebanho e você vai ver que está faltando ovelhas. E aí você vai dizer lobo, mas a natureza do lobo é comer as ovelhas. Eu nunca esqueço de uma história que eu ouvi uma vez de um sapo, que ele estava numa lagoa e apareceu um escorpião e falou assim para o sapo, pro sapo: você me leva para o outro lado? Aí o sapo falou para ele: não, eu não vou te levar para o outro lado, porque se eu te pegar e te levar para o outro lado, você vai acabar me picando. E o escorpião falou: não, você é meu amigo. Aí o sapo falou: não, mas eu não posso te levar, porque você é um escorpião e você vai acabar me picando. Aí o escorpião insistiu tanto, chegou uma hora que o sapo decidiu levá-lo. E na hora que eles estavam atravessando aquele lago, quase do outro lado, o escorpião foi e deu uma picada nele. Aí ele olhou para trás e falou assim: mas por que você fez isso? Estava com um veneno, né? Sentindo a dor do veneno nas costas. Ele falou: por que você fez isso? O escorpião respondeu para ele: porque eu sou escorpião. Porque eu sou escorpião. Então não fique carregando escorpião nas tuas costas, porque em algum momento ele irá te picar, porque a natureza do escorpião é escorpião. Então não podemos brincar com essas coisas. Tem algumas coisas que a gente não pode brincar. Tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado e manter o mais longe possível. O pastor tem que manter o lobo o mais longe possível das ovelhas. Ele tem que manter o lobo o mais distante possível das ovelhas. Por mais bonitinho que seja o lobo, por mais inofensivo que ele pareça, ele é lobo. E a natureza dele é comer as ovelhas. E se você quer cuidar do teu rebanho, mantenha os lobos distantes. Quais são os lobos que existem aí e que estão muito próximos de você? Pensamentos, sentimentos, desejos, lugares, pessoas, amizades, hábitos, vícios. Quais são os lobos que estão aí muito próximos, talvez próximo demais de você, e que você precisa tomar uma posição na sua vida? A verdade é essa: todo sábio sabe que se poupar o lobo, ele irá ter que sacrificar a sua ovelha. Então nós temos que escolher ou o lobo ou a ovelha. Escolha a ovelha. Se livre do lobo ou dos lobos nesse dia. Faz isso. Isso é sabedoria para o teu coração e para a tua vida. Outra reflexão para essa manhã. Os insensatos sempre terão mais recursos do que visão. Os sábios sempre terão mais visão do que recursos. Insensatez é o oposto de sabedoria. Os insensatos sempre terão mais recursos do que visão. Se você for conviver com as pessoas, você vai descobrir logo, logo aquele que é um sábio e aquele que é um insensato. O sábio, ele pode ter a quantidade de recursos que tiver. A visão dele vai ser sempre maior do que os seus recursos. Ele sempre vai estar à frente. O insensato, ele sempre vai ter mais recursos do que visão. Ele sempre vai
O olhar do sábio é a visão, é o projeto, é o futuro. São os grandes projetos e intentos que ele tem no coração dele. Ele sempre está indo para algum lugar. O tolo, a visão dele é sempre com os recursos. Ele está sempre mais preocupado com as coisas. Ele dá mais valor às coisas do que aos sonhos, aos projetos e aos propósitos da sua vida. Do que alcançar a sabedoria. O sábio, ele investe no saber, na sabedoria, em conhecer cada vez mais, em alcançar, em ir cada vez mais para longe. Ele investe nos seus projetos, nos seus sonhos, em fazer a diferença, em trazer respostas. E por mais recursos que ele vai adquirindo ao longo da sua vida, a sua visão é sempre maior. Porque quanto mais ele sobe a montanha, a visão dele amplia mais. E os projetos dele são ainda maiores. O tolo, o insensato, o olhar dele é sempre para as coisas. Ele está sempre segurando, guardando as coisas. A minha mesa, a minha cadeira, o meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, o meu isso, o meu aquilo. Ele está sempre apegado às coisas. Ele está sempre apegado às coisas. Ele pode ter muitos recursos, mas ele não tem sabedoria. E quem não tem sabedoria transforma os recursos apenas em coisas que vão se acumulando na sua vida e tornando o seu barco muito pesado. O sábio não. O sábio, ele utiliza tudo que ele tem. O sábio coloca tudo que ele tem à disposição de ser um instrumento de mudança, de ser um instrumento de transformação em todo lugar que ele está. Você pode ver, os tolos, eles estão sempre mais preocupados em segurar o que tem, em ficar agarrado àquilo que tem, aquilo que conseguiu, aquilo que alcançou. Os sábios, eles estão sempre colocando à disposição. Eles estão sempre investindo. Para um sábio, o que ele tem é matéria-prima para manifestar a sua sabedoria, para transformar o lugar onde está, para ser bênção na vida de todas as pessoas. Eu vou falar para você o seguinte, vamos imaginar uma família, um casal, que começou com muita dificuldade e adquiriu algumas coisas. Adquiriu bens, adquiriu posses, lutou muito na vida, trabalhou muito e lutou muito e conseguiu algumas coisas. Agora, eles têm algumas coisas. Têm os seus filhos e têm algumas coisas, têm posses. Mas ao longo da vida, eles se apegaram demais a estas coisas. E hoje, eles têm uma idade e eles não aproveitam aquilo que construíram, não aproveitam. Não faz uma viagem, não descansa, não usufrui. Está com, às vezes, 50, 60, 70, 80 anos de idade e ainda correndo atrás como se não tivesse nada. E não usufrui daquilo que tem. Apegado àquilo que tem. Apegado às coisas. Mas e se eu perder? Mas e se eu não tiver? Mas eu preciso de mais um pouco. Mas eu preciso de mais um pouco. E não aproveita. Não aproveita. Não faz uma viagem. Não vai num restaurante bom. Não usufrui. Não passeia. Não utiliza os recursos para ajudar, para transformar a vida das pessoas. Para ajudar um, para ajudar o outro. Está sempre agarrado, sempre apegado às coisas. Às vezes começou a vida com tanta sabedoria, mas foi perdendo aos poucos. Porque foi se apegando às coisas. Nós viemos sem nada para esse mundo e vamos sair desse mundo sem nada. Como diziam os antigos, né? Caixão não tem gaveta. Nós não vamos conseguir levar nada daqui. Nós não vamos conseguir levar nada daqui. A única coisa que nós vamos levar daqui, disso tudo aqui nesse mundo, é aquilo que a gente compartilhou, é aquilo que a gente doou, é aquilo que a gente investiu, é aquilo que a gente ajudou. Certo? Então, eu quero aqui colocar para vocês todos que estão aqui. Percorram um caminho de sabedoria. Que a visão de vocês, que o projeto de vida de vocês seja sempre muito maior
do que os recursos que vocês têm. Que vocês não tenham os recursos como um fim em si mesmo, mas como um meio para que vocês cumpram um projeto de vida saudável, para que vocês enriqueçam a si mesmo e enriqueçam o próximo, para que vocês abençoem a vida de vocês e abençoem a vida do seu próximo. Viva a tua vida com intensidade. Tenha visão. Tenha propósito. Estabeleça metas, objetivos na tua vida e corra atrás. Mas não faça das coisas um fim em si mesmo. Que a finalidade dos teus sonhos, dos teus projetos, desemboque em fazer a vontade de Deus. Que os teus projetos e os teus sonhos sejam de abençoar pessoas, de transformar a vida de pessoas. Que você utilize os recursos que você ganhou não como um bem em si mesmo. Que você não seja apegado demais às coisas. Liberdade financeira, deixa eu te falar aqui, o que é liberdade financeira? Liberdade financeira é você ter condições financeiras para você fazer uma viagem, para você fazer isso, para fazer aquilo. Então, liberdade financeira é você ir adquirindo alguns recursos que lhe darão a liberdade e a oportunidade de você ir para lá ou para cá, realizando teus sonhos. Mas liberdade financeira também é você não ser apegado demais àquilo que você conquistou. Porque toda pessoa que é apegada demais àquilo que conquistou não é livre. Não é livre. Ela é escrava daquilo que tem. Então nós temos que tomar muito cuidado da nossa vida. O que eu tenho, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, o dinheiro que eu consegui, os recursos que eu tenho é para serem usados nos meus projetos, nos meus sonhos, para abençoar minha família, para abençoar os meus amigos, para abençoar as pessoas que Deus coloca no meu caminho, para ajudar aqueles que vêm após mim. Porque é aquilo que eu falo para vocês. Todos nós estamos andando atrás de pessoas que nos inspiram. E todos nós temos pessoas vindo atrás de nós. Pessoas às quais nós inspiramos. Então, eu tenho que buscar os recursos para conseguir alcançar aqueles que me inspiram. Mas eu tenho que utilizar desses recursos para abençoar e para ajudar aqueles que se inspiram em mim. Para ajudá-los. Seja um instrumento de Deus. Não seja apegado demais às coisas. Que os teus sonhos, que a tua visão, que o teu propósito de vida seja sempre maior do que os teus recursos. E eu quero que você tenha muitos recursos. Eu quero que Deus te abençoe muito. A sabedoria traz prosperidade. Sabedoria traz riqueza. Ah, pastor, sabedoria atrai riqueza? Não. Sabedoria constrói riqueza. Sabedoria constrói riqueza. Toda pessoa sábia, ela vai prosperar na vida. Toda pessoa sábia prospera na vida. E você vai prosperar. Nós estamos aqui num caminho de prosperidade. Mas que nunca os recursos sejam maiores do que a tua visão. Nunca os teus recursos sejam maiores do que os teus sonhos. Tem tanta gente, com tanta coisa acumulada, mas amarrado e preso. Que os teus sonhos, que os teus projetos de vida sejam sempre maiores do que os recursos que você tem. E que você use os teus recursos não como um bem em si mesmo. Não ter para ter. Mas que tudo aquilo que você tem seja para oferecer o melhor. Para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida das pessoas que Deus tem te encaminhado, para você cumprir os projetos e os sonhos que Deus tem para a tua vida. Seja um instrumento de Deus e permita que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. O insensato sempre vai ter mais recurso do que visão. Mesmo que ele tenha pouco recurso, mas a visão dele é sempre muito pequena. O sábio, ele sempre terá mais visão do que recurso. Mesmo que ele tenha muito recurso, mas a visão dele é sempre muito maior. Ele está olhando sempre para além. Ele quer sempre alguma coisa maior. O sábio, ele pode ter 60, 70, 80, 90 anos, mas ele está projetando, ele está sonhando, ele está correndo atrás, ele está investindo, ele está arriscando, ele está vivendo.
E eu quero convidar você para viver. Eu quero convidar você para sonhar. Eu quero convidar você para investir a tua vida, para investir os teus recursos, sabe, em viver, em sonhar, em acreditar, em transformar esse mundo num lugar melhor. É assim que os sábios vivem. É assim que os sábios vivem. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, o nosso coração e a nossa vida. Que Deus esteja orientando e que Deus esteja cuidando do coração de cada um de nós. Amém? Amanhã nós continuamos as nossas reflexões. Tem muita coisa boa para ministrar e para falar ao teu coração aí, tá? Mas hoje nós vamos ficar com essas 3 aqui que nós aprendemos, tá ok? A primeira que nós aprendemos qual que é? Deixa eu colocar aqui para você. Os insensatos procuram sempre uma desculpa que os isente do problema. Os sábios procuram sempre uma resposta que os torne parte da solução. Ok? Segunda lição que nós aprendemos hoje de sabedoria é essa daqui. Todo sábio sabe que se poupar um lobo, irá ter que sacrificar a ovelha. Ele sacrifica a ovelha. Se você poupa o lobo, você sacrifica a ovelha. Então, se tem alguma coisa que você precisa tirar da tua vida, tire. Não fica alimentando, não fica conversando com o inimigo. É o que Adão e Eva fizeram. Eles pouparam o lobo, a serpente que apareceu no jardim, e ela sacrificou a ovelha. Tá? Fez com que a vida dele se transformasse numa tragédia. E a terceira dica de hoje é essa. Os insensatos, a terceira lição. Os insensatos sempre terão mais recursos do que visão. Os sábios sempre terão mais visão do que recurso. Que os teus sonhos e que a tua visão seja ampla e cada vez maior. E que você com 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, esteja sonhando cada vez mais. Que Deus esteja aumentando a tua visão. E que os teus recursos estejam sempre correndo atrás da tua visão. Que a tua visão seja sempre mais ampla e melhor. Que você nunca seja escravo daquilo que você tem. Mas que tudo aquilo que você tem sirva para você cumprir os propósitos que Deus tem para a tua vida e para o teu coração. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe. E um dia de sabedoria. Que Deus abençoe e que Deus cuide de você. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, cada um dos meus amigos, amigas, dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. O Senhor tem nos dado um caminho de sabedoria. O Senhor tem nos abençoado, Pai. E eu te louvo pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Abençoe, derrame o teu Espírito Santo e o teu poder sobre cada um que está aqui, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, espírito de sabedoria, Pai. Em vez, Senhor Deus, de ficar arrumando desculpas para a nossa vida, nós iremos em busca de soluções. Em vez de sermos parte do problema, nós seremos parte da solução. Deus, nós iremos, Senhor Deus, optar pela ovelha, Senhor. Nós iremos, Senhor Deus, nos livrar de todo lobo na nossa vida, Pai. Seja um sentimento, seja um desejo, seja um hábito, seja um vício, seja uma pessoa, seja um lugar. Deus, nós não iremos alimentar o lobo. Nós iremos nos livrar do lobo. E nós iremos, Senhor Deus, cuidar das nossas ovelhas. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um aqui, Pai. Que cada um tenha sabedoria e que a visão de cada um, que os sonhos de cada um, que o projeto de cada um aqui, Pai, seja sempre muito maior do que os recursos. Os recursos, eles vêm, Pai. Nós precisamos ter uma visão e correr atrás. Deus, nós precisamos ter um alvo, uma meta na nossa vida. E nós pedimos que o Senhor nos ajude. Aumenta a nossa visão. Aumenta, amplia, Deus, a visão de cada um aqui, Pai. Amplia o projeto de vida de cada um aqui, Pai. Que nós não sejamos amarrados, presos, Deus, que nós não sejamos, Senhor Deus, prisioneiros, Pai, de recursos, daquilo que temos. Mas que nós coloquemos tudo à disposição para que nós estejamos vivendo uma vida em abundância. Para que a nossa família esteja vivendo uma vida em abundância. Para que, Deus, nós estejamos, Senhor Deus, levando as pessoas ao nosso lado a viverem uma vida em abundância.
Ajuda, Senhor Deus, e prospera o caminho de cada um aqui, Pai. Eu coloco diante do Senhor e te agradeço pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de, nessa quinta-feira, estarmos reunidos aqui em teu nome. Abençoe, Pai. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder nesse dia sobre cada um que está aqui, Pai. Abençoe, Pai, a todos. Abençoe cada família que está aqui. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. O Senhor sabe o que cada um aqui necessita. Eu peço a tua graça, a tua bênção e a tua unção nesta manhã sobre cada um que está aqui, Senhor. Alimenta-nos com o teu poder e nos ajuda nesta manhã a compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe todos que precisam de oração. Abençoe todos os pedidos de oração que foram colocados aqui, Pai. Abençoe a todos nesse dia, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui presente com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.